Escolhido, o sinal que você notou esta manhã pode ter tocado exatamente o lugar onde você tem pedido direção a Deus sem saber como nomear sua pergunta. Você acordou com um pensamento que não ia embora, viu algo comum com clareza incomum ou sentiu uma interrupção silenciosa dentro de uma rotina familiar. Seus ombros podem ter se tensionado antes que sua mente entendesse o porquê. Porque parte de você reconheceu o significado, enquanto outra parte temia a decepção. Você aprendeu a questionar cada impressão depois de esperar por muitos dias silenciosos. No entanto, esta manhã trouxe um convite para prestar atenção, não uma garantia de que todo o resultado já foi decidido. A pergunta mais profunda não é se o sinal prova uma profecia, mas se ele está chamando você de volta à obediência no próximo passo honesto. O que você faz com esse reconhecimento importa mais do que a intensidade do momento. Se você sente que algo nesta estação importa, mas não consegue identificar o que é, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudar você a refletir sobre a estação que está vivendo, entender por que ela parece significativa e separar o reconhecimento espiritual do palpite ansioso. Para acessá-lo, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Então retorne a este momento com sua atenção reunida, porque a obediência começa quando você para de correr apressadamente além do que merece oração cuidadosa. O sinal pode não ser alto, mas trouxe você aqui para ouvir. Você ainda pode estar parado ao lado da sua cama, uma mão segurando o telefone, enquanto a outra repousa contra o peito, tentando decidir se o sentimento era real ou apenas resultado de uma noite agitada. O quarto é familiar, mas amanhã parece carregar um peso diferente. Você faz café, responde uma mensagem, se prepara para o trabalho e continua se movendo enquanto uma frase continua voltando por baixo de tudo. Talvez você diga interiormente: o que devo fazer? Essa pergunta pode permanecer no corpo muito depois que o momento passou. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Ela aparece como respiração superficial no carro, um maxilar tensionado durante uma conversa ou uma hesitação estranha antes de abrir um e-mail. Você não é fraco por precisar de discernimento. Você é humano, e decisões significativas merecem mais do que impulso. Deus pode encontrá-lo através da consciência comum, do conselho sábio, das escrituras, da paciência e da responsabilidade tranquila de escolher o que é fiel em vez do que é dramático. Esta manhã não exige pânico, ela pede presença. Um sinal não é valioso porque faz você se sentir especial. É valioso quando ajuda você a se tornar mais verdadeiro, mais atento e mais disposto a obedecer ao que você já entende.
A mensagem diante de você pode ajudar você a reconhecer que esta manhã é um marcador para reflexão, lembrança e renovado alinhamento com as responsabilidades diante de você. Pode revelar que a instrução não é correr atrás de um resultado súbito, mas parar de adiar uma conversa necessária, um hábito disciplinado, uma oração, um limite ou uma decisão que tem esperado por sua honestidade. Você pode aprender a distinguir medo de direção ao notar se um pensamento produz compulsão frenética ou convida à fidelidade sóbria. Você pode examinar se a impressão concorda com amor, sabedoria, integridade e o caráter de Deus. Você pode responder sem exigir um mapa completo. Às vezes, a obediência não é um salto no desconhecido. Às vezes, é simplesmente abrir a porta que você continuou a tocar enquanto fingia não saber que estava lá. Imagine a luz da manhã caindo sobre o chão enquanto você fica perto da janela, observando a poeira se mover através do raio de luz. Nada sobrenatural precisa interromper o quarto para que o momento se torne significativo. Os pratos ainda estão na pia. A tarefa inacabada ainda está sobre a mesa. Uma conversa que você evitou ainda espera no seu telefone. Mas algo dentro de você se tornou menos disposto a se esconder atrás da ocupação. Você lembra do impulso repetido de simplificar, de retornar, de pedir desculpas, de parar de alimentar um apego que continua roubando sua paz. Você também lembra o quão rápido a excitação pode transformar uma coincidência comum em um comando. É por isso que a obediência deve caminhar com discernimento. Você não está sendo pedido para fabricar certeza a partir de cada detalhe. Você está sendo pedido para trazer o detalhe diante de Deus honestamente e deixar seu fruto se tornar visível através do tempo. O sinal da manhã pode ser menos sobre prever o que acontecerá e mais sobre expor o que você tem adiado. Há um cansaço particular que vem de esperar, sem entender o que a espera significa. Você suportou estações quando cada silêncio parecia rejeição. Cada porta fechada parecia punição e cada atraso parecia confirmar que você havia sido esquecido. Então, uma manhã como esta chega e a esperança surge antes que você possa se proteger dela. Você se pergunta se está esperando, sendo preparado, fechando um ciclo, sendo redirecionado, reconstruindo ou começando de novo. A incerteza pode fazer você interpretar cada pequeno detalhe como urgente. Se você quer um caminho mais claro para refletir sobre essas estações, o calendário secreto dos escolhidos oferece um companheiro fundamentado para reconhecer padrões, organizar oração e considerar se seu próximo passo requer paciência, libertação, preparação ou movimento. Para acessá-lo, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Muitos leitores que chegaram confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação mais claramente, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Você pode retornar à sua própria vida sem forçar uma resposta, porque a clareza cresce quando a atenção se torna constante. Amanhã ainda está falando através das escolhas que traz à vista. A primeira oposição pode não aparecer como um inimigo óbvio. Pode chegar como ruído, comparação e a pressão para decidir antes de ter ouvido profundamente. Você abre as redes sociais e vê outra pessoa celebrando o que você tem pedido em oração. Você ouve vozes confiantes explicando exatamente o que cada sinal significa, e a certeza delas faz sua própria cautela parecer fracasso. Então, o medo sussurra: haja agora ou perca tudo. Mas pressão nem sempre é a urgência de Deus. Às vezes, é a demanda interior de escapar do desconforto, fazendo um movimento dramático. Você pode estar alerta sem estar frenético. Você pode obedecer prontamente sem obedecer cegamente.
O comando para agir agora pode significar agir agora em oração, agir agora em honestidade, agir agora removendo a distração que mantém você indisponível. Não significa automaticamente gastar dinheiro, abandonar sabedoria, confrontar alguém imprudentemente ou anunciar uma conclusão que você ainda não pode sustentar. A verdadeira obediência não precisa de manipulação para se sustentar. Pense em Ana, que carregou uma dor privada para a presença de Deus, enquanto outros não entendiam o que viam nela. A história dela não é permissão para tratar cada desejo como uma promessa garantida, mas mostra a dignidade de trazer sua preocupação mais profunda para uma oração honesta. Ela não precisou performar sua dor para a multidão. Ela permaneceu presente diante de Deus até que sua postura mudou, mesmo antes das circunstâncias mudarem. Você pode reconhecer esse mesmo movimento quando senta no seu carro, depois de chegar em algum lugar, incapaz de sair porque seu coração está processando o que a manhã revelou. Você pode parecer composto enquanto carrega uma conversa que só Deus pode ouvir. Como Ana, você pode deixar a oração se tornar um lugar onde seus motivos são examinados, em vez de meramente onde resultados são pedidos. O ato comum de retornar ao trabalho, cuidar da sua casa ou manter sua palavra pode se tornar parte dessa oração. O que aconteceu esta manhã pode importar porque chama você para uma vida mais honesta, não porque isenta você de uma. Ignorar um sinal repetido não significa que Deus vai punir você, mas pode mantê-lo circulando o mesmo conflito interior. Você continua aceitando convites que esgotam você, reabrindo portas que já lhe ensinaram o que contém e pedindo confirmação enquanto recusa a pequena obediência já clara. A paz se torna difícil porque seu horário externo e sua convicção interior continuam se movendo em direções opostas. Você diz a si mesmo que mais informação resolverá o problema, mas a necessidade real pode ser coragem. Você espera por um sinal mais alto, porque uma instrução silenciosa exigiria que você assumisse responsabilidade. Com o tempo, a obediência adiada pode endurecer em um hábito de negociação. Ainda assim, a possibilidade de retorno permanece. Você pode reconhecer onde tem resistido sem transformar vergonha em outra distração. Você pode dizer, tenho evitado a coisa simples, e começar ali. O sinal desta manhã pode ser uma misericórdia, porque traz o padrão à luz, enquanto ainda há tempo de responder com humildade. Então retorne ao convite central do título. O sinal desta manhã foi para você, não como prova de que um evento garantido deve ocorrer hoje, mas como um chamado pessoal para se tornar atento ao que amor, verdade e sabedoria estão colocando diante de você. Deixe o momento interromper suas respostas automáticas. Deixe revelar se você tem pedido direção enquanto secretamente exige controle. Se você quer uma confirmação simples de sua disposição de cruzar da observação passiva para a atenção responsável, digite as palavras 888 nos comentários e então retorne a mensagem. Não trate essas palavras como uma fórmula, um código espiritual ou uma força que muda a realidade. Deixe-a ser um lembrete silencioso de que você está escolhendo notar, discernir e obedecer ao que é genuinamente claro. Amanhã se torna significativa através da vida que você constrói depois dela, não através do número em si. O conflito não está apenas fora de você. Uma parte de você quer direção, enquanto outra parte quer uma garantia de que a obediência vai protegê-lo de perda, constrangimento ou incerteza. Você pode querer que Deus diga o que fazer sem pedir que você cresça no tipo de pessoa que pode carregar as consequências com sabedoria. Isso não é uma condenação. É uma tensão humana que aparece sempre que a fé se torna prática. Você pode crer e ainda sentir medo.
Você pode entender o próximo passo e ainda lamentar o que isso pode exigir que você libere. O padrão raiz pode ser seu hábito de confundir certeza com segurança. Você continua buscando um sinal forte o suficiente para remover todo o risco, mas nenhum sinal pode remover a necessidade de confiança. Esta manhã pode estar convidando você a parar de fazer confiança emocional perfeita, a taxa de entrada para a obediência. Suas mãos podem tremer e sua voz pode ser baixa, mas um passo fiel ainda pode ser dado. Reconhecimento sozinho não é suficiente quando a mesma pergunta retorna toda manhã, e você ainda não sabe como viver de forma diferente. Você precisa de um caminho para mover de uma impressão para reflexão, oração, discernimento e um próximo passo prático. Quando é aí que você está, o calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro para examinar sua estação, separar medo de direção e identificar o que ação fiel parece em decisões diárias, sem pânico ou passividade. Para acessá-lo, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Use o material como um prompt para pensamento honesto, não como substituto para escritura, sabedoria, conselho ou responsabilidade pessoal. Então coloque seu telefone de lado por um momento e note o que amanhã já tornou impossível de ignorar. A resposta pode começar com um limite claro, uma frase verdadeira ou uma tarefa completada sem esperar para se sentir destemido. Sua mente, corpo e espírito podem registrar o mesmo momento de maneiras diferentes. Sua mente analisa detalhes, compara possibilidades e busca explicações. Seu corpo pode reagir com garganta apertada, rosto quente, mãos inquietas ou fadiga súbita. O reconhecimento espiritual pode parecer mais silencioso que ambos, atraindo você para a verdade sem exigir prova teatral. Esses sinais não devem ser confundidos uns com os outros. Uma reação corporal pode revelar estresse, mas não revela automaticamente instrução divina. Um pensamento forte pode ser significativo, mas intensidade sozinha não o torna sábio. Um sentimento de paz pode ser útil, mas paz ainda deve ser testada por integridade e consequência. Dê a si mesmo tempo para nomear o que está acontecendo sem se diagnosticar ou declarar uma resposta final. Pergunte o que essa impressão produz em seu caráter. Ela torna você mais paciente, honesto, corajoso e amoroso? Ou torna você suspeito, impulsivo, superior e com medo? A resposta pode emergir através da qualidade de vida que ela convida. O discernimento também se torna visível nos relacionamentos e ambientes. Você pode notar que certas conversas deixam você incapaz de ouvir sua própria consciência, enquanto outros relacionamentos ajudam você a se tornar mais verdadeiro sem controlar suas decisões. Isso não significa tratar todos como uma ameaça ou se isolar sempre que se sentir incerto. Significa prestar atenção ao que repetidamente acontece ao redor das pessoas e lugares que você escolhe. Depois do sinal da manhã, talvez você perceba que tem pedido paz enquanto permanecia imerso em vozes que lucram com seu medo. Talvez você reconheça que um amigo confiável tem oferecido sabedoria gentil, mas você continuou descartando porque era menos emocionante que a resposta que queria. O discernimento saudável abre espaço para conselho. Ele não rende o julgamento à pessoa mais barulhenta. Traga suas perguntas a pessoas que respeitam sua liberdade, dizem a verdade sem humilhar você e se importam mais com seu caráter do que com sua excitação imediata. Um sinal que o afasta do amor merece exame cuidadoso. Ruído nem sempre soa barulhento. Às vezes, é a pesquisa interminável que você chama de preparação, a verificação repetida que você chama de discernimento, ou o movimento constante que você chama de obediência.
A fadiga pode fazer urgências menores parecerem sagradas, porque são mais fáceis de resolver que a questão central. O atraso, então, se torna autoproteção. Você responde mensagens pequenas, enquanto evita a única conversa que esclareceria o relacionamento. Você reorganiza o quarto, enquanto adia a decisão. Você coleta conselhos, enquanto se recusa a admitir que já sabe qual escolha se alinha com seus valores. A oposição trabalha através da atenção dispersa, porque uma pessoa distraída pode permanecer sincera e ainda permanecer presa. Esta manhã lhe dá uma oportunidade de simplificar a pergunta. Em vez de perguntar o que tudo significa, pergunte o que é claramente meu para fazer hoje. Em vez de exigir um futuro completo, pergunte o que tornaria minha próxima ação mais honesta. O sinal pode se tornar mais claro quando o ruído desnecessário não está mais sendo alimentado. Chega um ponto em que você para de negociar com a verdade, porque a negociação se tornou mais dolorosa que a obediência. Você pode não ter cada detalhe, mas sabe que o padrão atingiu seu limite. Você sabe que o pedido de desculpas é necessário, mesmo que não garanta reconciliação. Você sabe que o hábito deve terminar, mesmo que o vazio o siga. Você sabe que a oportunidade merece preparação, mesmo que o sucesso não seja prometido. Você sabe que o sinal da manhã não veio para lhe bajular. Veio para despertar sua responsabilidade. Este é o ponto de virada. Você para de perguntar se o momento é impressionante o suficiente para contar e começa a perguntar se sua resposta é fiel o suficiente para importar. A vida escolhida não é provada por acesso dramático a informações ocultas, é formada através de escolhas repetidas de honrar o que você recebeu. Deixe a instrução silenciosa permanecer. Deixe seu sim se tornar prático. Deixe sua obediência ter mãos e pés. Imagine uma janela selada ao amanhecer, seu vidro frio sob a ponta dos seus dedos, enquanto luz pálida se reúne do outro lado. Esta será a única imagem que carregaremos através da próxima parte da mensagem. A janela não cria amanhã, e sua mão não comanda o sol a nascer. Ela simplesmente permite que você reconheça o que a luz já tornou visível. Você pode ter vivido por muito tempo com as cortinas fechadas porque o quarto parecia mais seguro na escuridão. Você aprendeu os móveis pelo toque. Você evitou ver o que precisava ser rearranjado. Então, esta manhã, um brilho estreito entrou por uma fresta e você percebeu que o quarto não havia sido abandonado. Ele havia esperado por sua atenção. O sinal não é uma promessa de que cada porta se abrirá de uma vez. É um convite para ficar perto do que se tornou visível e decidir se você está disposto a ver claramente. Dentro daquele quarto, a janela tem recolhido silenciosamente a evidência da luz cambiante. O vidro tem segurado chuva, impressões digitais, calor e a película fina deixada por estações que ninguém celebrou. No entanto, seu propósito não desapareceu porque a visibilidade foi reduzida. Você também tem sido formado através de dias ocultos. As orações que ninguém ouviu, a restrição que ninguém aplaudiu, o trabalho completado enquanto ninguém notava e as lágrimas enxugadas antes de entrar no quarto não foram sem significado. Elas podem ter desenvolvido paciência, julgamento, compaixão e resistência, que não podem ser medidas por uma única manhã. Não despreze os anos em que sua visão parecia bloqueada. Uma janela coberta ainda pode proteger o que está dentro do clima severo, enquanto prepara o quarto para brilho renovado. A estação oculta pode não ter entregue o resultado que você queria, mas pode ter revelado que tipo de pessoa você está se tornando. O sinal agora pede que você note a formação antes de exigir explicação.
A janela também tem sido coberta por coisas que você mesmo colocou lá. O medo pendurou tecido pesado sobre ela. A decepção adicionou outra camada. As expectativas de outras pessoas pressionaram contra a moldura até você esquecer que o quarto pertencia a você. Você aceitou interpretações que o fizeram menor porque o aliviaram do risco da esperança. Às vezes, você confundiu proteção com fechamento permanente. Você disse a si mesmo que, se parasse de olhar, pararia de ser ferido. Mas uma janela coberta não prova que nenhuma luz existe. Ela apenas limita o que você pode perceber. É aqui que a oposição se torna sutil. Ela encoraja você a manter as cortinas fechadas enquanto chama sua evitação de sabedoria. Ela diz que o sinal da manhã é perigoso, porque pode exigir mudança. No entanto, a resposta não é derrubar tudo em um movimento emocional. É soltar uma fixação, abrir um espaço estreito e deixar a verdade testar as histórias que mantiveram você confinado. Conforme o tecido se move, o quarto muda gradualmente. Primeiro você vê o contorno da cadeira, depois a borda da mesa, depois os papéis que você havia extraviado, a poeira que havia ignorado e o caminho em direção à porta. A luz não bajula o quarto, ela o revela. É por isso que um sinal genuíno pode incomodar você antes de confortar. Ele mostra tanto a possibilidade adiante, quanto a desordem que deve ser abordada antes que você possa caminhar ali com sabedoria. Você pode descobrir que o próximo passo não é dramático de todo. Pode ser preparar suas finanças, manter uma promessa, buscar conselho, terminar um padrão ou retornar ao trabalho que abandonou. A abertura não força você a correr para fora. Ela lhe dá visibilidade suficiente para se mover sem fingir cegueira. Esta manhã, ofereceu um brilho estreito. Honre-o respondendo ao que revela, não inventando uma mensagem maior do que recebeu. Agora, a janela está aberta o suficiente para ar fresco entrar, e o quarto não está mais selado do mundo. Você sente o movimento contra seu rosto, ouve sons que sempre estiveram presentes e entende que reconhecimento deve se tornar participação. Você não é a luz e não controla o clima além da moldura, mas pode decidir o que fazer com a visibilidade que lhe foi dada. Você pode limpar a mesa, você pode dobrar a cortina para trás, você pode caminhar em direção ao lugar onde amanhã é mais forte. Quando a metáfora se tornar clara, digite "estou acordado" nos comentários e então retorne à narração. Deixe a frase descrever prontidão para notar e responder, não uma afirmação de que você possui poder secreto ou conhecimento garantido. A janela não prometeu um dia perfeito, ela mostrou o suficiente para você dar o próximo passo fiel. O sinal desta manhã retorna você à sua vida real. Retorna você aos pratos, ao calendário, à conversa, ao trabalho inacabado e à pessoa que você é quando ninguém está olhando. A janela aberta não o torna mais importante que os outros. Torna você mais responsável pelo que agora vê. Você pode ter esperado por uma mensagem sobre o futuro inteiro, mas Deus pode estar lhe dando coragem para a próxima hora. Você pode ter querido confirmação de que um certo resultado acontecerá, mas o que recebe é clareza sobre o tipo de pessoa que deve se tornar independentemente do resultado. Essa não é uma resposta menor. É uma resposta que pode sobreviver a circunstâncias cambiantes. Obediência agora significa recusar transformar o sinal em superstição, performance ou prova pública. Significa permitir que amanhã o torne mais honesto em particular. Quando responde fielmente, você não precisa forçar ninguém mais a reconhecer o que se tornou claro para você. Comece com uma prática que traz o momento para uma cena real. Antes de tocar seu telefone amanhã de manhã, sente por alguns minutos com uma folha de papel e escreva 3 frases simples. Escreva o que notou, o que sentiu no corpo e qual ação parece claramente consistente com seus valores e fé.
Não escreva uma previsão. Não construa uma explicação dramática a partir de evidência incompleta. Nomeie o detalhe observável e a resposta responsável. Se o pensamento concerne a um relacionamento, descreva a conversa que pode ter sem acusação. Se concerne ao trabalho, identifique a tarefa que adiou. Se concerne ao descanso, reconheça o ritmo que seu corpo tem pedido. Então, ore sobre a diferença entre o que sabe e o que espera. Esta prática protege você tanto do descarte quanto da exageração. Permite que o sinal se torne uma porta para a honestidade, em vez de uma razão para abandonar sabedoria. Use uma segunda prática quando a impressão da manhã continuar retornando. Reserve um período silencioso mais tarde no dia e pergunte se a mensagem permanece constante depois que a emoção esfriou. Considere o que um conselho sábio diria. Considere quais consequências seguem se você agir impulsivamente e quais consequências seguem se permanecer passivo. Pergunte se a possível ação honra seus compromissos, protege pessoas vulneráveis e reflete paciência em vez de pânico. Se não puder responder claramente, esperar por mais entendimento pode ser a escolha fiel. Esperar nem sempre é desobediência. Às vezes, esperar é o trabalho que previne uma pessoa sincera de transformar uma impressão terna em uma decisão prejudicial. Se a direção permanece consistente ao longo do tempo e produz humildade, coragem e amor, dê um passo medido. Você não precisa anunciá-lo. Um ato privado de obediência pode ser mais forte que uma declaração pública. Proteção pode vir através de limites que inicialmente parecem decepção. Uma pausa pode impedir você de falar palavras que não pode recuperar. Uma porta fechada pode prevenir você de carregar um fardo que nunca foi atribuído a você. Um ritmo mudado pode expor o quanto de sua identidade dependia de disponibilidade constante. O sinal da manhã pode mostrar o que fazer, mas também pode mostrar o que não continuar. Você pode precisar parar de responder imediatamente, parar de se explicar a pessoas comprometidas em não entendê-lo, ou parar de tratar exaustão como evidência de devoção. Limites não são prova de que parou de amar. Podem ser uma maneira de proteger o amor que permanece honesto. Não assuma que todo atraso é resistência ou toda dificuldade significa que deve empurrar mais forte. Às vezes, a misericórdia chega como interrupção. Às vezes, obediência parece deixar espaço para Deus trabalhar sem sua assistência frenética. Nomeie uma decisão que esta manhã trouxe para o foco. Não escolha a decisão mais dramática simplesmente porque parece espiritualmente impressionante. Escolha a que pode carregar com integridade hoje. Talvez você faça a ligação que adiou, remova uma influência prejudicial, complete um dever, peça ajuda ou decline um convite que o puxaria para longe da paz. Talvez você permaneça onde está e pratique fidelidade em vez de buscar uma nova fuga. A decisão clara é frequentemente menor do que o medo previu e mais consequente do que o conforto admitiu. Escreva em particular se precisar, então conecte-a a um tempo e lugar. Mais tarde pode se tornar outra cortina. Um plano fiel dá forma à obediência. Você não está tentando controlar o resultado. Você está administrando o entendimento que recebeu com mãos abertas e coração disposto. Se esta mensagem o ajudou a reconhecer a diferença entre um chamado silencioso e uma demanda frenética, você pode pressionar o botão de curtir como um amém silencioso, sem transformar o gesto em uma medida de valor espiritual. Deixe essa ação simples marcar gratidão pela clareza que está recebendo e lembrá-lo de carregar a mesma atenção além deste momento. Então, coloque seu foco de volta na decisão que se tornou mais clara. O sinal não precisa de aplauso público para permanecer. Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.